Esta é a história de um príncipe cuja juventude foi, bem, tudo menos comum. Uma formação intensa que o preparou para se tornar uma das figuras mais lendárias de todos os tempos. Vamos lá então perceber como é que Alexandre se tornou o Grande. A Macedónia é pequena demais para ti. Uau! E quem é que disse isto? Nada mais, nada menos que o próprio pai de Alexandre, o rei Filipe II. Ele olhava para o filho e via uma ambição, um potencial tão grande que sabia que nem o seu reino inteiro seria suficiente para ele. Era no fundo uma profecia do que aí vinha. Ok, vamos ao primeiro capítulo. Para percebermos a figura em que ele se tornou, temos primeiro de olhar para trás, para o mundo em que ele nasceu e para o peso de herança que ele carregava aos ombros desde o minuto 1. Pois bem, o Alexandre não era um príncipe qualquer. A história que se contava era que ele descendia de deuses e heróis, imaginem só. Pelo lado da mãe, a rainha Olímpia, dizia-se que era parente do grande Aquiles, e pelo lado do pai, do próprio Hércules. Por isso, desde miúdo, ele cresceu com esta pressão gigante de estar à altura destes nomes e, claro, de um dia governar o império que o pai estava a construir. Mas, atenção, um império não se comanda só com músculos. A arma mais poderosa de Alexandre não foi uma espada, não. Estava a ser criada, a ser afiada, não num campo de batalha, mas sim numa sala de aula. Imaginem só a cena. Alexandre tem 13 anos. E o que é que o pai faz? Contrata o maior cérebro da altura, o filósofo Aristóteles, para ser o seu tutor. Foram para uma espécie de escola isolada, chamada Miesa, bem longe da confusão da corte. Foi ali que a mente de Alexandre começou a ser verdadeiramente esculpida. E o que é isto da filosofia? Bem, para Alexandre não era só conversa fiada. Aristóteles ensinou-o que a filosofia era, na verdade, uma ferramenta, uma espécie de manual de instruções para usar a razão para tomar decisões acertadas e, muito importante, para se saber controlar. A educação dele era, uau, super completa. Por exemplo, em biologia, ele aprendeu a observar e a classificar plantas, animais, tudo. Esta curiosidade pela ciência nunca mais o largou, tanto que, mais tarde, levava sempre cientistas com ele nas suas campanhas militares. Depois, a retórica. Basicamente, a arte de saber falar bem, de ser persuasivo. Isto foi crucial não só para conseguir fazer discursos que inspiravam os seus exércitos, mas também para ele próprio aprender a pensar com lógica e a desmontar os argumentos dos outros. E ainda havia a ética. Aqui, ele e Aristóteles passavam horas a debater as grandes questões, sabem? O que é que significa ser uma boa pessoa? Qual é a melhor maneira de governar? Estas conversas foram a base que o preparou para as decisões, bem para as decisões de vida ou de morte que um rei tem de tomar. E claro, os livros, a literatura. Alexandre era completamente fascinado pela Ilíada, a história da Guerra de Troia. Para ele, Aquiles era o herói dos heróis, o exemplo máximo de coragem. Diz-se que ele andava sempre com uma cópia do livro, que até tinha anotações feitas pelo próprio Aristóteles. Ok, mas não pensem que ele era só um rato de biblioteca. Nada disso. A educação de Alexandre era o equilíbrio perfeito entre a mente e o corpo. Ao mesmo tempo que estudava filosofia, estava a transformar-se num dos guerreiros mais temíveis da sua geração. E para ser um guerreiro macedónio, tinha de dominar a arma secreta deles, a sarissa. O que era? Bem, era uma lança gigante, com quase 6 metros de comprimento. Quando os soldados se juntavam numa formação chamada falange, estas lanças criavam uma parede de aços que era praticamente impossível de atravessar. O treino dele era duríssimo. Aprendeu a usar a sarissa, a espada, o escudo, tudo. Fazia marchas que deixariam qualquer um de rastros. E talvez o mais importante, o pai levava-o para ver batalhas a sério. Ele não estava a ler sobre guerra nos livros, estava a vê-la acontecer à sua frente. Com 16 anos, já era ele a comandar unidades de cavalaria. Há uma história famosa que mostra bem a sua inteligência. Havia um cavalo, o bucéfalo, que era completamente selvagem. Ninguém o conseguia domar. Mas o jovem Alexandre reparou numa coisa que mais ninguém viu. O cavalo não era selvagem, era medo da sua própria sombra. O que é que ele fez? Virou o cavalo de frente para o sol, para que a sombra ficasse para trás. E pronto, montou-o sem problemas. Foi a prova de que a sua maior arma era mesmo o cérebro. Claro que todo este treino, tanto da mente como do corpo, não ia ficar só pela teoria. Chegou a hora de o pôr à prova. E Alexandre estava mais do que pronto. Se olharmos para esta cronologia, é impressionante ver a velocidade a que tudo acontece. Em apenas 4 anos, ele passa de aluno a governante temporário, a comandante no campo de batalha e, por fim,
a rei de um dos reinos mais poderosos daquela altura. O primeiro grande desafio aparece aos 16 anos. O pai estava fora, em guerra, e deixou-o a tomar conta do reino. O que acontece? Uma tribo decide rebelar-se. A resposta de Alexandre foi imediata. Pegou no exército, acabou com a rebelião e, para que ninguém se esquecesse, fundou ali uma cidade com o seu nome. Alexandrópolis, a primeira de muitas. Passam 2 anos. Agora com 18. Chega o seu primeiro grande momento de glória em batalha. Em Caroneia, numa luta contra as cidades-estados gregas, foi o ataque da cavalaria liderado por ele que fez toda a diferença. Ele conseguiu romper as defesas inimigas e garantir uma vitória esmagadora. A partir daí, todos o viam como um gênio militar. Mas a sua subida ao trono, bem, essa não foi nada pacífica nem planeada. Aconteceu de repente, de forma violenta, e obrigou-o a usar tudo o que tinha aprendido até então. Estamos em 336 a.C. e acontece o impensável. O rei Filipe, o seu pai, é assassinado. De repente, o reino fica sem líder e o caos instala-se. Os rivais começam a mexer-se, os inimigos a ver uma oportunidade. O futuro era uma enorme incógnita. E no meio desta confusão toda estava Alexandre, com apenas 20 anos. Mas o exército não teve dúvidas. Para eles, ele era o novo rei. Aclamaram-no de imediato. A tarefa que ele tinha pela frente era honestamente gigantesca. E a sua reação foi absolutamente demolidora. Primeiro, eliminou todos os possíveis rivais ao trono, sem qualquer hesitação. Depois, quando as cidades gregas se rebelaram a pensar que podiam tirar vantagem de um rei tão novo, ele fez algo incrível. Marchou com o exército a uma velocidade estonteante e apareceu-lhes à porta antes que tivessem tempo para reagir. Em muito pouco tempo, ficou bem claro para toda a gente quem é que mandava. E foi assim que, com apenas 20 anos, Alexandre estava pronto para ser o Grande. A sua juventude tinha sido, na verdade, a preparação perfeita, a inteligência de um filósofo misturada com a força de um guerreiro. A grande questão que pairava no ar era: o que é que este jovem rei, com uma mente brilhante e um exército invencível, iria fazer a seguir?